Amados irmãos, peço aos irmãos que fiquem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Nós vamos fazer a leitura, a continuação do livro que nós estamos tendo à exposição todos os domingos à noite, lembrando desde que começou. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 17. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículo 10 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém. Vamos orar. Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, estamos conscientes, Senhor Deus, da grandiosidade da Tua obra, da grandiosidade do Teu poder e do quão grande és Tu, Senhor Deus. Somos criaturas Tuas, servos Teus, graças ao Teu grande amor, à Tua grande misericórdia, Senhor. O Senhor nos uniu a Ti, estávamos separados, Senhor Deus, de Ti, provocando ira ao Senhor, e o próprio Senhor conduziu o Seu amado Filho para que pudesse morrer na cruz por nós. Isso é maravilhoso demais para que nós possamos entender, Senhor Deus, tão grandioso amor. Te pedimos, Senhor Deus, que nesta noite, com Teu Santo Espírito, toque os nossos corações, ilumina as nossas mentes, ó Pai, faz-nos entender quão necessitados de Ti nós somos e quão necessitados de uns dos outros nós estamos. Te pedimos, Senhor, vivifica, Senhor Deus, a Tua igreja, para que ela possa Te servir em paz, com amor, fidelidade e pureza. É tudo isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Mas, irmãos, eu tinha pensado para hoje em uma outra passagem bíblica, mas o reverendo Leite me pediu para dar continuidade à sequência da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, atendendo ao pedido dele, nós iremos pregar nessa passagem. Entretanto, ao passar esse tempo que ele pediu para que eu pregasse, passei esse tempo ruminando sobre esse texto, pensando o tempo todo, e percebi que o Espírito Santo ele conduz o texto ao pregador, e não o contrário. De fato, ao ler esse texto e pensar nele todo esse tempo, percebi que a igreja precisa de fato uma necessidade de ouvir cada versículo dessa carta. Esse é mais um texto em que o pregador, cada vez que ele vai pregar um texto como esse, ele acerta várias marteladas no próprio dele, porque ele também está incluído nos irmãos que devem ser exortados. Todos nós estamos sujeitos a cometer os pecados que foram denunciados por Paulo aqui nessa passagem. Em algum momento, mesmo que seja em pensamento, nós necessitamos de arrependimento quanto a essa questão. Há alguns anos, quando ainda não estávamos completamente saturados
saturado desse negócio de filmes de super-heróis, a Marvel lançou um filme baseado nos quadrinhos Capitão América e Guerra Civil. Tenho certeza que todos os irmãos se lembram disso. Consiste na história de um grupo de grandes super-heróis que, em suas ações para salvar o planeta, fazem um monte de bobagem, destroem em prédios, carros, causam vários acidentes. E por causa disso, os políticos resolveram que os heróis têm que ser controlados. Com isso, houve uma divisão em torno dessa questão. Se dividiu os grupos. Dois líderes do grupo resolveram encabeçar uma guerra entre eles. O time que concordava com o Capitão América e o time que concordava com o Homem de Ferro. E resolveram se degladiar uns com os outros. Dentro da igreja, às vezes, tem momentos que a gente sente que está nesse filme. Quando a gente vê um irmão agindo de modo a dividir o grupo, ou agindo como se não houvesse, como se aquele irmão não fosse seu irmão. Então, Paulo percebeu isso também através daquilo que Chloe relatou ao apóstolo. Então, eu pergunto a você: qual é o seu time dentro da igreja? O time do pastor? O time do presbítero X, Y, Z? Presidente da SAF, da UMP? Espero que nenhum desses. Mas olhando para essa carta, nós temos um panorama de que havia várias divisões dentro da igreja. Divisões bem claras. Eles tinham problemas de briguinhas, problemas de fofocas, contendas que eram levadas até mesmo às instâncias do mundo, né, aos magistrados da cidade de Corinto. Grupos que se achavam mais espirituais do que os outros. Eles achavam que eram muito melhores do que os outros, porque mas eu faço isso, eu faço aquilo. Havia pecados sexuais dentro da igreja, havia muita falta de entendimento das doutrinas da graça, desordem no culto, o entendimento e as práticas erradas quanto aos dons espirituais, entre outros problemas. O que não faltava na igreja de Corinto era problema. Mas veja que antes, na pregação, domingo anterior, na última vez que o pastor Cleiton pregou, né, no início do capítulo 1, Paulo não desconsidera aqueles irmãos. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo ele dá graças a Deus pela vida daquela igreja, afirmando que o testemunho de Cristo era confirmado na vida deles. Porém, logo após isso, logo no primeiro capítulo, ele não perde tempo e já começa a exaltar aquela amada igreja. Ele começa dizendo: meus irmãos, meus queridos, mas agora eu tenho um negócio para falar com vocês, meu cara. Vamos conversar aí, jovem, né? Senta aí, jovem, vamos conversar, né? Não por acaso, a primeira exaltação é sobre a unidade da igreja. Paulo chama a atenção deles e roga. No dicionário, se a gente for olhar bem no dicionário, a palavra rogar, ela tem um significado de pedir com insistência e humildade ao mesmo tempo. É dessa forma que Paulo começa a exaltar esses irmãos. De fato, a correção que um líder exerce deve ser com insistência, mas também com muita humildade. Temos muito o que aprender com o apóstolo. Porque ele aprendeu com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, em vários momentos, ele ensinava várias vezes a mesma coisa para aqueles discípulos. E eles continuavam errando, e mesmo assim com humildade, com mansidão, o Senhor vinha e os ensinava. Muitas vezes nós vemos que um irmão está em ele e nós somos brutos com aquele irmão, somos agressivos. Mesmo que sejamos insistentes, nós não vamos ser ouvidos, porque não há humildade na nossa forma de conduzir. Portanto, humildade e longanimidade são essenciais no momento de exaltação. Por mais que esse irmão necessite de exaltação, por mais que esse irmão esteja precisando ser chamado a atenção, mas devemos ser longânimos e humildes com ele. É assim que o Senhor age conosco, e Ele quer que nós o imitemos. O salmista Davi, ele fala lá no Salmo 133, os irmãos que puderem abrir lá no Salmo 133, façam o favor de abrir. Vejam quão maravilhoso é a união entre os irmãos. Salmo 133. Ele diz: como é bom e agradável viver
desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando Davi escreveu esse salmo, ainda não havia divisão entre o reino do norte e o reino do sul. O reino ainda era unido ainda. As 12 tribos estavam juntas. Porém, já havia divisões entre algumas tribos. Existiam tribos que tinham maiores afinidades do que outras. Algumas delas eram mais próximas umas das outras, porém havia rusgas entre eles. Ele lembra ao povo de que quando o povo de Deus está unido à promessa, há a promessa da bênção do Senhor. Davi usa a figura preciosa de Arão, o sacerdote, recebendo o óleo em sua cabeça, né? Descendo pela barba e pela gola das vestes. As vestes do sacerdote, do sumo sacerdote, apresentavam no seu peitoral, né, na estola sacerdotal, havia 12 pedras preciosas. E cada pedra preciosa daquelas, ela simbolizava uma das 12 tribos. Portanto, o óleo da unção descendo sobre o seu povo, indo até as tribos unidas pelo óleo, o óleo de Deus ordenando a sua bênção e a vida para sempre. O Espírito Santo de Deus é simbolizado pelo óleo no Antigo Testamento. Assim nós podemos perceber que o povo de Deus, por mais diferente que seja entre eles, em origem, em aparência, em idade, em classe social, entre si, é completamente unido uns aos outros através do Espírito que os liga e os une. Lucas, em Atos 4, 32, ele diz: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Era a igreja primitiva. Essa unidade da igreja primitiva, descrita por Lucas, não significa que não havia contendas ou que não havia problemas. Tanto é verdade que tinha problemas entre eles que houve a instituição dos diáconos, justamente por causa de um conflito que estava acontecendo entre eles. Pois as viúvas dos gregos, dos helênicos, estavam sendo preferidas em relação aos judeus, às viúvas dos judeus, na hora de servir às mesas. Mas só que a unidade não é uma opção que Deus nos dá. Deus não diz assim: vamos fazer, eu quero que o meu povo, se puder, o meu povo seja unido. Não. Deus obriga, Deus define, ele estabelece que o seu povo seja unido. Nós já fomos unidos no momento em que nós fomos incluídos por Ele no pacto. Aquele momento em que você recebe o Santo Espírito de Deus, que você sente a sua presença, sabe que o Senhor o chamou, com o seu coração convertido, ali você está incluído no pacto, e aí você vai ser batizado. Nesse momento, você já está unido a cada um aqui presente, está unido a cada irmão de igrejas do locais mais distantes de nós. Entretanto, o Senhor é tão misericordioso que Ele nos roga, através dos seus servos, que nós nos esforcemos para manter essa unidade. Ele quer que nós mantenhamos essa unidade, mas que nós nos esforcemos por ela. Em Efésios 4, de 1 a 6, Paulo, de forma semelhante, ele roga aos Efésios, semelhante ao que nós temos aqui em 1 Coríntios. Ele roga aos Efésios para que sejam unidos na fé, lembrando a nós de que há somente um só Deus, um só Espírito e um só Senhor. Todos compomos um só corpo. Nós devemos nos esforçar para termos o mesmo discurso, para termos os mesmos pensamentos e as mesmas conclusões, principalmente em âmbito local. A igreja local deve falar a mesma língua,
deve falar o mesmo, deve ter o mesmo pensamento em doutrinas. Isso é possível com humildade, considerando os outros superiores a si mesmo e não se considerando superior. É possível nos submetendo uns aos outros. É necessário também, não somente humildade, mas amor. É necessário que nós tenhamos amor. Note que não somente o apóstolo Paulo convocou a igreja à união, mas também o apóstolo João. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias lá em 1 João, primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 11 e 12. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 11 e 12. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos ler todos juntos, todos unidos, né? A carta convoca que sejamos unidos em amor. Então vamos ler todos juntos, unidos. 1 João, capítulo 4, versículos 11 a 12. Ele diz assim: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém. Quando você pensa no amor em relação ao povo de Deus, fica evidente em nós a necessidade de a necessidade de uma unidade entre nós. Se você parar para pensar no exército que está dividido, ele não consegue avançar. Ele não vence nunca um exército dividido. Os exércitos romanos, naquela época, eram mais conhecidos naquela época como os mais poderosos. Os seus soldados não eram os mais fortes, não eram super ninjas, e nem eram os mais habilidosos para a espada ou por qualquer outra coisa. Porém, eles eram os que tinham a melhor doutrina. Cada um daquele exército cumpria um papel específico, de modo que não havia lacunas nas suas fileiras. Dessa forma, o inimigo não conseguia impactar aquela falange, né, que eles chamavam de falange. O inimigo não conseguia nem sequer chegar perto deles. Eles se destacavam pela unidade das suas fileiras. Era um bloco. Eles lutavam em bloco muitas vezes. Quando utilizavam seus escudos para se proteger, eles faziam verdadeiros bunkers, né, impenetráveis. A gente consegue perceber até naquele filme do Gladiador, né, em que ele, no meio da luta, ele junta os gladiadores ali e ensina eles no meio da luta como eles devem se defender. Cada soldado protegendo um ao outro. Assim é na vida cristã. Cada crente deve se esforçar pelo bem do seu próximo, e dessa forma a sua vida estará mais protegida contra as aflições, protegida contra as tentações, e você terá um apoio maior diante das provações. Assim, o mal não conseguirá avançar sobre as fileiras da igreja. Quando a igreja está doente, quando um membro da igreja está doente, as fileiras ficam com buracos e aí começam a adentrar pecados, começam a adentrar contendas, começam a adentrar um monte de coisas que vão minando a igreja de dentro para fora. É como o Senhor disse: um pouco de fermento vai levedar toda a massa, né? Nós devemos ter sabedoria, entender os pontos centrais da nossa fé, assim como a nossa união a Cristo e a comunhão dos santos, por exemplo. Nós somos unidos na defesa dessa fé. Existem pontos que não são essenciais à fé, que vão variar de acordo com as iluminações ou de acordo com o pensamento, mas que não nos vai impedir de chamarmos de irmãos. Esses pontos não devemos fazer com que fazemos brigas na defesa desses pontos, mas os pontos que são essenciais à fé, como a doutrina da Trindade, por exemplo, sim, esses nós devemos defender com unhas e dentes. Quanto a essas questões que não são essenciais, não façamos um cavalo de batalha. É o que o Senhor chama de qual mosquito
e engoliu um camelo. Era isso que faziam os fariseus. Então Paulo introduz aos coríntios a causa dessa exortação. Mas antes de dizer o assunto, ele diz a fonte. Quem foi que contou para ele o problema que estava acontecendo naquela igreja? No versículo 11, ele relata que ficou sabendo por meio das pessoas da casa de Cloe, que havia contendas entre eles. Não sabemos quem era Cloe, talvez nem seja uma pessoa que estivesse viva, né? Talvez fosse uma vendedora e se deslocasse lá para a cidade onde ele estava. Mas o fato é que a casa dela comunicaram a Paulo os problemas que estavam acontecendo na igreja que ele havia contado. Veja que Paulo não vai omitir essa informação. Quem foi que contou para ele? Muitos diriam que as pessoas da casa dessa irmã são muito fofoqueiros. São fofoqueiros. Tem um fofoquinho aí para lá para cá. Vejam, meus irmãos. Fofoca seria se ela chegasse para Paulo e dissesse assim: olha, Paulo, está acontecendo um monte de coisa lá na igreja. Lá, cheio de briguinha. Teu irmão lá que está dormindo com a mulher do pai. Tem irmão dizendo aí que segue somente você. Outros dizendo que são discípulos de Apolo. Outros que são de Cefas. Tem outro grupo esse aí que por que pareça, é o pior. Diz que é de Cristo. E outra coisa, estão dizendo que tu prega mal só. Tu prega muito mal. Aí Paulo vai perguntar, né? Vou fazer uma carta então para exaltar a igreja. Eu posso citar o seu nome para dizer quem foi que contou? Não, de jeito nenhum. Tá doido? Ninguém pode saber que eu estive aqui. Né? Não conta não. Conta meu nome não. Fala meu nome não. Isso é fofoca, irmão. Ao contrário disso, os da casa de Cloe permitiram que Paulo dissesse quem foi que contou. Quem contou para ele? Os da casa de Cloe. Isso vai dar veracidade ao que ele está contando. Serve inclusive de testemunha e aumenta a veracidade do que vai ser falado com aqueles irmãos que serão confrontados. É necessário a gente falar. É necessário que a gente fale abertamente uns para os outros quando estiverem errados. Independente se o irmão tem um carro na igreja ou não. Se ele está errado, tem que ser confrontado. Então, no versículo 12, Paulo demonstra aqui que verdadeiramente o preocupa o motivo da exaltação. Ele vai dizer: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Vejam, aqueles irmãos estavam discutindo igual uma discussão de fã-clubes, né? Messi versus Cristiano Ronaldo, quem é o melhor? Eu acho que é o Cristiano Ronaldo, mas tudo bem. Nescau versus História, eu prefiro Nescau, tem gente que gosta mais de História, então faz. Fortaleza e Ceará, né? A gente que prefere um do outro. Aí, um dia desse estava tendo a discussão, né? Comer a coxinha pelo bico ou pelo fundo, né? Quem é mais santo, né? Nicodemos, Paulo Brasil, enfim, Hernandes Lopes. Tem os fãs clubes aí, né? Não há problemas em termos de preferências, meus irmãos. Os pregadores, por exemplo. Não tem problema nenhum. O problema é quando nós tornamos aquele pregador ou aquele líder como o máximo em nossas vidas, chegando quase à idolatria, às vezes a idolatria mesmo. Você percebe que a idolatria é quando a pessoa não aceita mais de forma nenhuma que outro pregador prega, que também prega às vezes o mesmo evangelho. Chegou aqui na igreja, e quem vai pregar não é o pastor Gleide não, vou embora. E a gente faz isso. Então, eu sou ricamente abençoado por pregadores como Nicodemos, como Paulo Brasil, como Eber Júnior, como o próprio Alain René que esteve aqui conosco. Gosto muito das pregações deles. Mas eu não os vejo como homens inerrantes, como homens perfeitos, a ponto de dizer que eu sou seguidor deles. E espero que muitos também não façam a mesma coisa. Qual o problema disso, de a gente ficar tão fã assim só de uma pessoa? Alguns anos atrás, meus irmãos, veio um pregador americano aqui em Fortaleza, e ele foi na igreja
na IPF, né, na Central. E era uma palestra sobre combate à idolatria, né, combater a idolatria do coração. Um pregador muito famoso, muito bom, por sinal, vários livros muito bons que ele publica, né, publicou. Mas quando eu li a programação, havia lá assim, uma tarde de autógrafos. Eu fiquei assim, que esquisito. Combate à idolatria, aí uma tarde de autógrafos. Esquisito isso, né? Eu comentei que aquilo era meio estranho, no mínimo estranho, né? Logo nós, cristãos, colocando homens que estão pregando contra a idolatria, a gente colocar ele numa posição que talvez ele mesmo não queria. Na época ele sabe que eu estava exagerando, né? Aí anos depois, há pouco tempo atrás, houve uma denúncia lá nos Estados Unidos de que ele havia falhado ao não fazer uma disciplina, né, de um dos pastores de sua denominação lá, e estava sendo acusado de abuso, né? Ele fez vistas grossas com relação a isso. E esse homem fazia parte da equipe desse pastor famoso. E por fazer vistas grossas, esse homem passou vários anos ainda, talvez até fazendo abuso, ninguém sabe, né? Não tem como saber. Mas o fato é que ele mesmo, tempos depois, ele confessou a falha, né? Pediu perdão por ter sido negligente quanto a isso, né? E detalhe, né? Esse mesmo pregador, ele tem vários livros falando sobre como ensinar a criança, né? E aí um cara que estava na equipe dele estava fazendo abuso, aproveitando a oportunidade de ter o acesso àquelas crianças. Então ele se arrependeu daquilo ali, né? Mas muitos que o consideravam muito além, né, do que ele era, realmente ficaram decepcionados demais, decepcionados ao extremo, porque colocaram muita esperança e fé naquele homem. Mas se colocassem as suas esperanças e sua fé em Cristo somente, de fato não estariam decepcionados. Com certeza estariam tristes por ele, estariam tristes pelas crianças que foram abusadas, mas não abalados, pois sabemos que é somente um homem pecador, né? É um irmão com um coração tão sujo quanto o nosso. Não digo o abusador, digo o que fez isso grossa. Então o abusador talvez seja um lobo voraz dele. Então a igreja de Corinto era composta principalmente de gregos. Era um povo que venerava os grandes filósofos e tinha esse ato de adotar homens como seus guias, como Sócrates, Platão, entre outros. Eles eram especialmente atraídos pela retórica, aquele cara que falava bem, de forma pomposa, um vozeirão, né? Paulo havia plantado aquela igreja, e é normal, meus irmãos, que haja um certo carinho por aquele pastor, porque ele foi o pastor o pai na fé deles, né? Digamos assim, principalmente para aqueles que eram os mais antigos. Paulo era um grande teólogo, de fato era um grande teólogo, e tinha verdadeiramente o chamado para pregar o Evangelho. Mas muitos coríntios diziam que Paulo era duro nas suas cartas, era muito forte quando ele escrevia. Contudo, quando estava presente, ele era fraco, a pregação dele era desprezível, a palavra dele era muito fraquinha, ele não tinha muita retórica, segundo ele, né? Segundo os de Corinto. Lá na segunda carta de Corinto eles vão dizer isso. Então, quando Paulo foi, provavelmente para Éfeso, né? Ele saiu de Corinto e foi para Éfeso, provavelmente, Apolo foi pastorear, substituir ele lá naquela igreja. E a Bíblia relata que Apolo era um homem poderoso nas Escrituras e com grande eloquência, justamente o que eles queriam, né? Tudo que eles queriam, um cara que tivesse eloquência, que falasse bem. Isso era muito valorizado entre os gregos. Estavam acostumados com aqueles homens, né, de grande oratória, que faziam homens chorar, e em poucos segundos aqueles homens estavam rindo, caindo na gargalhada, né? Eram homens que tinham um poder da oratória muito forte. Não que Apolo não tivesse profundidade, né?
mas os gregos valorizavam muito mais a oratória, muito mais a casca, né, do que o interior. Valorizavam muito mais a retórica e a oratória do que o seu conteúdo em si. Apolo era um judeu de Alexandria, né, uma cidade que agora ficava no norte da África, e possuía uma vasta cultura. Né? Lembra, meus irmãos, que lá em Alexandria só ficava a biblioteca de Alexandria, né, que pegou fogo, mas dizem que era uma biblioteca muito grande, enorme, né? E uma das maravilhas do mundo antigo. Né? Então, Apolo tinha acesso a uma cultura muito vasta. Né? Hoje não é diferente, muitos supervalorizam a retórica, né? E pouco conteúdo. Se você for ver na internet, só o que tem. Né? Nós temos uma geração muito rasa, mas que tem poder de convencimento assim, enorme. Às vezes o cara consegue passar 15 minutos num vídeo falando sobre uma coisa que ele não entende nada. Né? E você ainda fica escrevendo assim, cadê o que ele vai dizer? Termina e você não falou nada. Mas ele conseguiu vender um monte de coisa ali. A intenção é prender você. Isso eles conseguem. Eles são capazes de defender uma ideologia ou algum assunto sem sequer conhecer de fato aquilo. Só para você ver. Parece um vendedor de ideia. Né? É o cara que vende até a mãe se precisar. Muitos têm caído na lábia dessas pessoas eloquentes. Porém, o Senhor não quer que nós sejamos convertidos somente pelas palavras e poder de convencimento de qualquer pessoa. É bom nós lembrarmos que a eloquência em si ela não é algo ruim. Somente é ruim o mau uso dela. O ruim é o que não era o caso do Apolo, né? A gente sabe que Apolo ele era um homem que tinha poder das Escrituras, que ele sabia a palavra, que ele tinha conhecimento do Senhor, era o verdadeiro servo do Senhor, mas que tinha também como característica a sua eloquência. Ele usava essa característica, essa eloquência, para o engrandecimento do rei. Já Cefas é o outro nome que Pedro tinha, né? Era o nome aramaico de Pedro, que significa rocha. Né? Então Pedro era um judeu, né? E grande pregador. Pedro era um grande pregador. Lembra do dia de Pentecostes? Uma pregação e 3 mil se converteram. Hoje em dia a gente prega 3 mil sermões e nem se converte, às vezes um. Né? O fato é que não foi o poder dele, da sua pregação, o poder da sua fé. Foi o poder do Espírito Santo, ele foi somente um instrumento ali. Mas Pedro viveu durante 3 anos com Jesus. Certamente alguns diziam que Pedro, ao contrário de Paulo, era um apóstolo de verdade. Tinha pedigree. Pedro era o cara que tinha pedigree. Paulo foi depois, né? Paulo foi depois. É provável que grupos semelhantes aos judaizantes, né, que nós vimos em Gálatas, eles estivessem instigando essa divisão pelo fato de Pedro ainda estar mais próximo dos de Jerusalém. Nós sabemos que Paulo também era apóstolo verdadeiramente, pois foi chamado por Cristo para esse ministério, e ele defende essa posição, várias cartas em que ele escreve. Ele precisa defender o tempo todo, pois foi chamado por Cristo, e foi ensinado por Cristo tudo que ele sabe. Então ele pode ser considerado como apóstolo. Então chegamos ao grupo que afirma ser de Jesus. Né? Aqui eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Provavelmente em uma leitura desavisada, desatenta, nós poderíamos dizer que nos identificaríamos com esse grupo. Esse grupo é o meu. Eu sou desse time aí. Né? A gente diz assim. Eu sou do Jesus Team, né? Eu só diz assim, né? Porém, o que alguns comentaristas afirmam é que talvez esse fosse o pior grupo, pois se acham mais espirituais do que os outros e não aceitavam o ensino da liderança ordenada por Deus por imposição de mãos. Os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles discípulos para que eles pudessem ensinar a igreja. Diziam: nenhum desses homens aí são usados para edificar a minha vida. Eu aprendo com Jesus, é direto de Jesus, eu recebo a revelação, a profecia dele direto. Vem direto para mim, eu sonhei, escutei na minha cabeça aqui, direto falando comigo.
Lembrem, meus irmãos, que naquela época não havia a Bíblia escrita do jeito que ela está agora. Não havia um cânon fechado ainda. Muitas cartas ainda estavam sendo escritas. Os evangelhos ainda não tinham sido coletados, talvez em Marcos, não sei. Muitos dos livros do Novo Testamento, inclusive os evangelhos, ainda nem tinham sido escritos. Portanto, poderiam inventar profecias alegando ter recebido direto de Jesus. E por isso não deveriam ouvir pregação daqueles homens como Paulo, Apolo, Cefas. Quem é Cefas? Foi esse de Jesus. Então, dos versículos 13 a 17, o apóstolo dos gentios inicia uma série de argumentações, mostrando a eles que todas aquelas divisões eram fruto de pecado em seus corações, mas também da falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento das doutrinas mais básicas e centrais. Paulo pergunta se Cristo está dividido em 4 partes. Acaso Cristo está dividido? É salutar nós lembrarmos que o Senhor Jesus, em João 17, Ele mesmo rogou ao Pai que fôssemos unidos, e não faz o menor sentido estarmos desunidos. Nós somos separados, mas não uns dos outros, nós somos separados do mundo. Nós somos unidos a Cristo e unidos uns aos outros no momento da conversão. Fazermos divisões entre nós é atentar contra a vontade do Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pediu, ele rogou ao Senhor. Paulo lembra a eles que é somente um homem, e nada do que ele tenha feito por eles não se compara ao que o Senhor Jesus fez por cada um deles. Jesus morreu por nós, da mesma forma que morreu por cada um daqueles irmãos de Corinto. Ele nos tirou da morte, nos livrou da ira de Deus. A ira que deveria nos atingir caiu sobre ele. E não foi uma morte qualquer, como nós vemos lá em Filipenses, foi morte de cruz. A morte mais humilhante que poderia ter naquela época. E mais dolorosa também. Somente os piores bandidos sofriam aquela sentença. E nós sabemos que ele é um homem sem pecado, poder perfeito. Paulo lembra aos coríntios de que nenhum deles foi batizado em seu nome. Naquele momento, devido a essa idolatria envolvendo o seu nome, Paulo até deu graças a Deus por ter batizado poucos deles. Muito poucas pessoas eu batizei aí, ele disse, né? Não quer dizer que Paulo não quisesse batizar ninguém, porque ele não queria batizar ninguém, mas que ele havia sido chamado por Deus para pregar o Evangelho e espalhar a semente por onde quer que ele fosse. Paulo, em suas viagens, visitou cantos mais variados e muitas das vezes não via a igreja crescer. Ele não ficava muito tempo. Ele plantava a igreja e já ia para outro canto para plantar outras igrejas. Logo ele ordenava novos presbíteros, ele ia para outro local, pregava o Evangelho. E depois é que ele ia saber o que estava acontecendo. Pedia, mandava carta para poder saber o que estava acontecendo ali. É claro que Paulo ficava feliz em batizar em nome de Jesus. É claro que sim. Qual pregador, qual pastor não fica feliz em ver o rebanho crescer? Né? Mas ver homens colocados na posição do Senhor Jesus, do Senhor Jesus, fazer ele tremer e ficar triste, entristecer. Peço aos irmãos que abram lá em Atos, capítulo 14, quando Paulo e Barnabé chegaram à Listra, eles curaram um aleijado de nascença, e ao ver isso, a população que viu aquele milagre começou a adorar Paulo e Barnabé e dizer: só pode ser Mercúrio e Júpiter, porque eles fizeram esse milagre. E aí começaram a fazer um furdunço na cidade, já iam fazer um sacrifício lá em nome deles. E aí foi quando Paulo e Barnabé rasgaram as suas vestes e clamaram. Versículo 15: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que dessas coisas vãs nos convertais a Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Então Paulo não queria
que a glória que deveria ser dada a Deus seja dada a homens, muito menos a ele. Paulo tinha temor, ele temia a Deus e amava o Senhor. Esse temor nós não vemos muito hoje em dia, né? Por alguns pregadores, infelizmente. Vemos homens alicerçando seus ministérios em torno de seus próprios nomes. Esses mesmos homens se curvam à vontade de suas congregações e não denunciam o pecado de suas ovelhas por medo de desagradar. Fazem suas ovelhas adorarem os seus nomes, né? Só pode escutar a minha pregação. Darem todo o seu dinheiro a eles. Sugam tudo que elas têm. Abusam delas de todas as formas. São os verdadeiros lobos vorazes, que entram adentro nas igrejas. E isso a igreja deve ter muito cuidado. E para que a igreja se previna desses lobos, é necessário conhecimento da palavra. É necessário conhecer as Escrituras. Claro que não é o caso de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, né, nem de Pedro. Estes homens, eles davam suas vidas por Cristo. Eles deram suas vidas por Cristo. Paulo demonstra aos coríntios que seu chamado era principalmente para pregar o Evangelho. Seu chamado era muito mais para pregar o Evangelho do que para batizar. Não quer dizer que Paulo menosprezava o batismo de forma alguma. O batismo é um sacramento importantíssimo na nossa fé. É um mandamento do Senhor. Para que, quando ele, lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, quando ele está indo ao Pai, ele diz: ide, pregar o Evangelho e batizem, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um mandamento do Senhor. Mas o problema é que Paulo sabia muito bem a sua função dentro da igreja de Cristo. Ele sabia que a sua função específica era pregar o Evangelho. É importante cada um de nós, reconhecermos os nossos chamados, os nossos dons. Todos nós temos dons. Todos nós temos um chamado, uma função dentro da igreja. Meus irmãos, nós funcionamos como um corpo, em que Cristo é o cabeça. É necessário que cada um reconheça o seu chamado e exerça a sua função dentro do corpo de Cristo. Assim a igreja vai viver em união, da forma mais saudável possível. Entenda, há uma diferença entre unidade e uniformidade. Né? Nós somos unidos, mas nós não somos uniformes. Nós somos todos diferentes. Em aparência, em origem, né? Não moramos todos juntos. Se você olhar para a sua mão, né? Você vai ver que a particularidade até da sua mão direita para a sua mão esquerda. Você verá que ela é totalmente diferente, por exemplo, do seu pé. Mas ambos fazem parte da unidade, que é você. Você é um ser de unidade. O Senhor chamou todos nós com características diferentes, conforme a sua multiforme graça, assim que diz em Efésios Paulo. Porém, como fazemos parte de uma unidade que é o povo de Deus. Aquilo que nos une é muito maior e muito mais importante do que aquilo que nos separa, que é Cristo. O que nos une é Cristo. Com essa declaração de Paulo, não ache que o batismo não é importante, de forma alguma. O batismo não salva de fato. Isso é fato, o batismo não salva. Mas o batismo é um importante símbolo de que nós somos incluídos no pacto. Aquele pacto com o Senhor, inquebrável, indestrutível. A igreja, ela é a noiva de Cristo. Se você reconhece ser Jesus o seu Senhor e não quer carregar este símbolo no seu coração e nem declarar para todos que você é dele, há algo estranho. Imagine uma mulher que diz amar o seu noivo e vive com ele, mas não quer trocar alianças com ele. No mínimo, isso é estranho. Da mesma forma, se você ama a Cristo, por que você não quer declarar aos 4 ventos que o ama? Por que você faz isso sem compromisso? Você está há tanto tempo dizendo que o ama, mas não demonstra? Estranho.
batismo ele é um símbolo do seu compromisso com Cristo e da sua união com Ele e sua noiva, que é a igreja. Se você está tanto tempo na igreja e não sentiu a vontade de se batizar, é bom avaliar o seu coração para ver se de fato você é de Cristo. Paulo nos ensina que o Senhor Jesus é quem faz a obra. Não é a sabedoria de nossas palavras e nem a nossa eloquência que trará o pecador ao arrependimento e não encontro com Cristo. Não há necessidade de fazermos apelos emocionais, né? Uma pessoa, a câmera ali tocando enquanto eu estou pregando, né? Não precisa disso. Ou comprovações científicas, né? Então, não, aconteceu aquele milagre porque, na verdade, foi um evento. Não precisa disso, porque foi obra do Senhor Jesus. Não precisa de comprovações científicas para que as pessoas se convertam e entendam que elas precisam de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero deixar algumas aplicações. Primeira aplicação: nós, quando nos convertemos, somos unidos automaticamente a Cristo e aos outros irmãos que passam a ser nossos irmãos. Contudo, é nosso dever lutar pela unidade na igreja, nos esforçando diligentemente para manter essa unidade no vínculo da paz, como Paulo roga em Efésios. Segunda aplicação que eu queria deixar é que o Senhor Jesus ele roga ao Pai em João 17, versículo 11, ele diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Assim, meus irmãos, nós percebemos que a unidade ela não é algo simplesmente que nós buscamos simplesmente. A unidade ela é uma realidade. Mas por que há tantas divisões no Evangelho? Por que há tantas denominações, tantas picuinhas? Por causa do pecado, meus irmãos. O pecado que ainda reside em nós. Vejamos o que diz Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 4. Peço que estão usados os seus livros e acompanhem comigo. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4, ele diz: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade no mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, amados irmãos, é necessário avaliar as nossas vidas. É necessário que tenhamos o entendimento de que somos um. E como em Filipenses nós vimos, o apóstolo Paulo adverte que nós tenhamos o entendimento de que cada um, não achamos que nós somos maiores do que ninguém. Terceira aplicação que eu queria deixar aqui é que eu queria pedir aos irmãos, eu queria rogar aos irmãos, né? Não diga que odeia seu irmão ou que tem nojo dele. Acaso a mão esquerda tem nojo da mão direita? Ou um corpo que odeia a si mesmo tem condições de viver de forma saudável? E pelo contrário, isso é sinal de doença mental, muitas vezes. Lembra o que é dito em 1 João, capítulo 3, versículo 15. Fala sobre odiar o seu irmão. Ele diz: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna, permanente em si. Há poucos anos, temos visto um fenômeno em que muitas pessoas, inclusive os cristãos, têm colocado as suas esperanças na política, por exemplo. Isso tem as levado a idolatrar homens, a idolatrar ideologias, misturar ideologias com o Evangelho. Eu quero deixar algo que o reverendo Emílio
Garofalo Neto postou em uma das redes sociais sobre o amor à política. A pessoa que ama muito a política costuma achar que ela vê mais e melhor que os outros. Na verdade, é o contrário. Seus juízos são todos enviesados por esse amor, coloridos por esse viés. Ela vê menos. Amor por política embrutece a mente, escurece a visão. Inclusive te impede até de ver seus irmãos como seres tão pecadores como você, mas também tão amados por Deus como você. E por último, eu vou deixar a última aplicação, que é importante nós termos em mente que a confessionalidade, o entendimento da nossa confissão de fé, nos ajuda a cumprirmos essa missão de sermos unidos e puros. Não devemos achar que temos a possibilidade de escolher entre unidade e pureza. Muitas vezes a igreja, quando ela se vê numa situação de intrigas, às vezes acaba cedendo a impureza para poder manter o povo unido, ou então, por causa da impureza, começa a desunião, porque não quer se misturar com aquele povo, e fica aquela confusão toda, e esquece que o Senhor Jesus rogou a nós que sejamos unidos e puros. As duas, elas andam juntas. Sem pureza não há unidade, e sem unidade não há pureza. É obrigação nossa, como cristãos, conhecermos as doutrinas e meditarmos na palavra. É necessário também que sejamos diligentes na oração e que roguemos por unidade vinda do Senhor em nosso meio. Para concluir, eu quero lembrar-vos que entre nós não deve haver uma guerra civil para decidir se o time do Capitão América ou o time do Homem de Ferro é melhor. Não precisa disso. Só há um time que é o do Senhor Jesus Cristo. E nós não somos nós quem escolhemos. É Ele quem escolheu cada um de nós. Não porque nós somos habilidosos, mas porque somos todos pernas de pau. Todos jogamos mal, mas o Senhor nos escolheu. E Ele vai fazer com que o nosso time jogue tão bem que não há como ser vencido. Não haverá nenhum jogador aparecendo mais que o outro. É tudo mérito dele. Esse é um jogo coletivo. Quero lembrar-lhes que o que diz Salomão em Provérbios 6, de 16 a 19: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Portanto, nos esforcemos para manter a unidade e a pureza do seio da igreja,